Eu, assim, sempre quando me lembro disso, pessoal, uma época bem difícil da minha vida. Sempre, a vida ela tem dificuldades, né? A vida já é dificultosa. Né? Existem várias perguntas que as pessoas fazem e falam assim, por que a vida é tão difícil, né? Primeira coisa que é muito importante cada um de vocês entenderem, quando vocês forem conversar com alguém, é importante vocês compreenderem o seguinte: a vida é um teste. A vida é um teste moral. Isso é essencial, essencial vocês compreenderem. A vida é um teste moral. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu aqui num tipo de fábrica com defeito. Isso é o que a religião cristã fala. Tristemente, o paganismo, ele possui a consciência de que nós somos seres espirituais e que estamos aqui colocados neste mundo para passar por essa prova moral. Nesse caso, o paganismo, ele sabia, ele tinha essa verdade como fonte antiga, tá? Que foi colocada aos primeiros homens, às primeiras pessoas. Então eles repassaram esse tipo de conhecimento. Quando a gente fala paganismo, não falo só demonizando, tá, pessoal? Porque o termo pagão, ele significa algo que é camponês, que vem do campo, tá? Só que, claro, no geral das nações, tem suas religiões e seus desenvolvimentos filosóficos e religiosos, pensamentos metafísicos. O mal, ele existe. Então, dentro disso, é importante você saber que nós estamos aqui porque estamos em um teste. A vida é um teste moral. E para que isso seja realizado, tem que existir espaço e tempo, local. Algo com propósito. Então é importante você assinalar que a vida tem um propósito. Ainda que um ateu, uma pessoa que tem dificuldade em entender essas questões, ela vem dizer que não, ela não é um propósito, é apenas aleatório. Deixa ela ainda na negação dela, ok. Um segundo ponto, que é muito importante você mostrar e você compreender, na verdade, é a questão inegável, irrefutável. Você pode sentir, pode ver, observar, que é a questão da existência de bem e mal. A dualidade, ela é um grande fato que mesmo ateus, por mais que eles neguem a questão da existência de Deus, é latente, é mensurável, observável, é sofrível, inclusive. Nós percebemos que existe uma dualidade. Existe bem e mal. Existem coisas que elas nos causam dor, sofrimento, e nós, lá no nosso mais íntimo interior, por mais que um ser seja ateu, ele ainda vai desenvolver um tipo de amor moral, um tipo de sentimento em relação a diversos tipos de situações, onde a própria questão natural, moral do ser, mostra que existe o bem, mesmo que ele negue que existe uma fonte superior, uma fonte anterior a tudo. Existe o bem e o mal. E há coisas que você não deve jamais fazer, e há coisas que você deve fazer. A questão do próprio desenvolvimento de tudo isso, ela já é uma prova da existência de Deus. Tá? Só que essa questão do bem e do mal, por muitos é mal entendida. Inclusive, quando eu era ateu, eu me tornei ateu a princípio, por não compreender a questão do bem e do mal. Alguns já conhecem meu testemunho, onde eu fiz uma oração. Eu falei, se o Senhor existe, me mostre neste dia, no dia de hoje, o que é essa vida. E olha que Deus ele não mostrou todas as coisas para mim, obviamente. Com o tempo, sim. Mas, naquele mesmo dia, eu fiz uma oração e falei assim, me explique por que existe o mal, o que é o mal. E quando tive, naquela mesma noite, um sonho, eu acordei assim, chorando e chocado, entendi aquilo que Deus me mostrou, um sonho como vocês já sabem, havia um tipo de porta, como um portal, eu abria, e a questão dos calçados, onde eu via calçados azuis, que estavam numa espécie de, tipo um local tipo vazio, onde eu via como se fosse o firmamento, e tipo estrelas lá no longínquo, como se fosse o espaço. E aqueles calçados, e eu desenvolvi um tipo de amor por aquele par de sandálias ali, azuis, um azul muito lindo. E eu fecho aquela porta que estava ao fim de um corredor, onde eu só podia ir para frente, eu não podia ir para trás. E eu abro novamente, só que aí tem dois calçados. Agora um par negro
só que ele tinha um brilho, algo diferente. É interessante a cor, né? Azuis e negros. E eu comecei a olhar aquela outra opção e vi e falei assim, nossa, mas é muito bonito isso aqui também. Eu gosto disso. Só que eu só podia calçar, né, daqueles pares, eu só podia calçar um. Né? E uma voz, uma consciência, algo dentro do meu ser, né? Mas ela falava para mim como se eu estivesse diante de algo muito grande que eu não sei explicar. Sabia quem era, mas não sabia como explicar. E Deus, ele, né, falou claramente, agora você entende o porquê da existência, né, do mal, da dualidade? É para eu saber qual é o seu amor genuíno por mim, o seu amor genuíno por todas as coisas. É necessário existir as duas polaridades. Não fiz seres automáticos, autômatas, robôs. Tudo isso foi em segundos, é muito, muito forte, muito rápido e muito assim, pleno, sabe? E eu entendi. Né? Então, aquilo já mostrava que estamos em uma prova dual. A questão de bem e mal, por mais que um ateu ele venha negar ou coisas do tipo, é necessário a pessoa ter a compreensão que sim, existe bem e mal, e ele já é uma prova latente que existe uma dualidade, existe uma questão moral no universo, no macroverso, onde a pessoa ela tiver a noção onde ela está, né? Se ela falar, eu acho que a Terra é um planeta, uma bola, não vamos entrar nessa questão de cosmologia, né? Porque a pessoa, provavelmente um ateu, ele vai crer em tudo que o sistema fala para ele, empurra para ele. Ele vai, né, se encher daquilo. Mas essa questão moral, ela já é uma prova disso. A terceira questão, já indo junto com essa questão moral, que eu acho importante, o terceiro ponto, e eu diria o mais importante, é o sentimento. O sentimento, principalmente o sentimento de amor, sabe, de você desenvolver amor, pode ser até por um objeto. Só que essa questão de consciência e amor, ela demonstra e prova uma inteligência maior, do qual aquilo te dá algo bom. Tá? Te dá algo bom. E isso demonstra a existência de uma inteligência superior de Deus. Isso não é fruto de uma questão orgânica, biológica, aleatória, que foi surgindo, né, igual o pessoal fala, da evolução, etc. Questões unicelulares, e aí que foi algo, a questão química foi supostamente, criou vida. E uma célula começou a ficar viva ali. Né? Um ser unicelular. E aí eles começam a dizer que ele foi desenvolvendo, e eles colocam aquelas questões de datações, de bilhões e bilhões de anos, que a gente sabe que não há como provar. Tá? O nível da teoria de evolução, da própria questão heliocêntrica e de como que as coisas se desenvolveram, seria literalmente, matematicamente, impossível. Seria o equivalente eu já dei esse exemplo várias vezes, de você pegar um Boeing, desmontá-lo pecinha por pecinha, colocá-lo dentro de um tipo de galpão gigante, espalhar todas essas peças, e simplesmente com um ventilador absolutamente gigante, você fazer com que aquilo entre no ar lá, voe por causa da força do vento, e esse Boeing se monte sozinho. E olha aqui, o nosso organismo, o nosso ser, toda a questão biológica da Terra, plantas, toda a bioquímica da Terra, tudo que você imaginar de ciência, de conhecimento que a gente tem, é que as pessoas não param para analisar. Né? Só o fato de existir um plástico ou um tipo de matéria, isso aqui já é um tipo de programação do mundo que jamais poderia existir se não há um tipo de inteligência no nosso mundo quântico. Não tem como. É impossível. Então um Boeing ele se montaria sozinho. Isso é tentando aproximar uma ideia matemática de como é a geração da vida, a existência da vida. E não tem, e isso não existe, e ainda estou tentando aproximar, porque simplesmente é impossível mesmo, se não há uma inteligência superior. Que a vida, ela é um teste moral. O segundo ponto, que há uma dualidade inegável, bem e mal. E aí poderíamos até entrar nessa questão de bem e mal, e o terceiro ponto que eu falei sobre o amor e a questão de desenvolver sentimentos, principalmente o amor, aquilo que é bom. Voltando no segundo ponto, da questão do mal, existe aquele pessoal que falaria que
o que é bom, ele seria relativo. Aí já entra a questão do maligno mesmo. Seria relativo porque, para quem é mal, algo que é bom para ele seria fazer o mal para outro. Né? O egoísmo e coisas do tipo. Só que aí é quando a gente entra e percebe que qualquer ser, nesse momento, quando ele não é mal por natureza, já não está deturpado e consumido por essa outra questão, ele vai defender aqueles que são os próximos, né? De sua família, aqueles que ele ama, filhos e etc. e tal. E isso, eles podem até atribuir, falar que é uma questão de seleção natural, de evolução, que não, eu preciso proteger aqueles da minha espécie, mas isso, na verdade, é um tipo de consciência que já se desenvolve, do qual nós, de família, porque existe uma família, no mundo espiritual, na verdadeira existência de toda consciência, já há algo de família, de proteção. E aí, a gente não vai entrar só na questão de espécie, de mesmo ser, de família, daqueles que remontam, mas até do carinho pelo nosso ambiente, pelas nossas coisas, porque tudo isso vai se expandindo. Tudo isso é algo natural, que não é evolução, biologia, assim, só por si só, que vai desenvolver, gente. Isso é uma coisa já espiritual. O sentimento, isso que é importante vocês entenderem, para você explicar para alguém. O sentimento já é uma ação espiritual. Ela já é uma prova da grande inteligência ou consciência macro maior, que desenvolve esse tipo de carinho que ele é quase que inexplicável, mas ele está ali dentro, quando você abraça aquele ser que você ama. Seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu cônjuge, seu bichinho. Observe a própria natureza, com a diferença de que a natureza em si, ela foi feita para nós. A gente percebe um nível de consciência. Então, o ser humano em si, aliás, a existência do ser humano, ela já refuta a ideia de evolução, porque eu diria o seguinte, pessoal. Os animais, obviamente, eles louvam a Deus, só que eu não vou entrar nesse mérito. Vou só falar assim, para um evolucionista, os animais, eles não têm, digamos, religião. Ele vive lá, caçam, comem, se reproduzem e morrem, né? Nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Aquilo que a gente sempre falava na ciência, quando estava na escola, né? E o ser humano deveria supostamente ser assim. Só que por que o ser humano em si é aquele diferente que desenvolveu um tipo de consciência do porquê das coisas? O bichinho nasce e ele não fica perguntando o porquê do sol e lua, como que é o nosso mundo, ou coisas do tipo. Agora, o ser humano, como que ele desenvolveu esse nível de consciência e o perguntar porquê? E aí fica muito claro que todos os seres antigos, e não é só um fruto filosófico, mas é algo de consciência espiritual, que nenhum dos povos antigos eles eram ateus. Isso foi desenvolvido com o tempo por algo que era mal e que quer esvaziar o teu ser dessa consciência. Então você, como um ateu, quando você é ateu, eu como era ateu, era apenas um ser orgulhoso que não tinha a resposta, tá? Mas a resposta ela está lá no nosso fundo, no nosso interior, essa questão moral. E quando eu percebi, eu falei, não, Deus existe. Só que aí, chegou um momento que eu percebi e falava assim, não, então Deus é mau. Só que aí eu acusava Deus de injusto. Aí já vem um segundo nível. Você deixa de ser ateu, só que você está naquele nível de Deus é mau. Isso já, lá no nosso interior, quando nós desobedecemos a Deus nas questões morais simples, que ele deixou as regras dele. Mas você pode não acreditar nas escrituras e até nos conceitos religiosos meio que gerais dos povos, que existem resquícios de uma verdade ali. Tá? Eu não vou demonizar todas as religiões, eu não estou fazendo nem um pouquinho de... Não quero fazer sincretismo e nem ecumenismo, tá, pessoal? Porque eu tenho minha fé cristã sim, só que a gente também não pode demonizar e achar que todo mundo vai para o inferno ou algo do tipo. Porque há um tipo de nível moral, onde Deus ele está avaliando a cada um mediante ao nível de informação que ela tem. Então a gente consegue compreender claramente que sim, a existência nossa aqui. Eu comecei a olhar para mim, antes de ter feito essa oração, nessa época, eu olhei e falei assim, peraí, eu sou um ser consciente, eu estou aqui, isso aqui não pode ser aleatório, isso aqui tem uma coisa diferente, eu sou algo diferente, assim como as outras pessoas são diferentes, isso aqui não pode ser assim. E foi quando eu comecei a recobrar, e por isso que eu falei, cheguei a fazer uma oração, eu falei, ele deve existir, eu vou fazer uma oração. Se ele me responder, se não, então estou falando com o ar. E lá no nosso interior, todo mundo, o ateu, o não ateu, e ao longo da nossa vida, porque o mal ele também vai querer colocar dúvida no nosso coração, e Deus ele fez esse mundo de uma maneira muito interessante. Né? É algo muito mais profundo que ele quer que você desenvolva uma busca lá no teu mais íntimo, no teu interior,
de consciência. Por isso que, quando nós já começamos a compreender que ele é um grande teste moral, aí você começa a entender que isso aqui tem um propósito. E toda a inteligência, né? Hoje em dia, a ciência, quando ela não consegue negar alguma coisa, ela começou a perceber que existe algo que eles chamam de design inteligente, né? Só para não falar de Deus. E o mal, que existe o mal, são aqueles que eles gostam de tudo que Deus fez e deu a esses seres. Só que aí entramos na questão onde eles escolheram estar afastados de Deus, e nesse processo de afastamento, eles querem apenas usar tudo aquilo que é de Deus, mas não querem ficarem na posição de submissão em relação a Deus. E Samuel, eles não estão certos? Não é ruim ficar submisso a algo? Na verdade não, pessoal. Depende do que você chama de submisso, né? Porque estar submisso àquele que te ama e sabe qual é o melhor para você, não é ruim, né? Quando a gente quer, todos aqueles que eles querem estar longe de Deus é porque eles não querem se submeter e entendem que Deus não teria o melhor para ele. Agora eu vou dar um exemplo simples que a gente pode alcançar. Eu sempre dou exemplo de bichinhos, né? Então, por exemplo, nós temos mais consciência que um animalzinho ali, né? Quando a gente vai levá-lo no veterinário ou fazer alguma coisa, ou talvez aquele bichinho ele não tenha uma consciência, um nível de consciência de entender algum tipo de procedimento, alguma coisa que você faz para ele, mas você sabe que é o melhor para ele, não há como negar aquilo, e ele fica meio acuado e fala, nossa, ele está fazendo isso. Ou quando nós estamos disciplinando o nosso filho, a gente fica às vezes triste de fazer alguma coisa e fala, você não vai fazer tal coisa, né, porque você fez isso, para que ele desenvolva um tipo de consciência, ele fala assim, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque você sabe qual é o melhor para ele. Então imagine Deus, o Eterno, ele sabe qual é o melhor para nós. Aí a gente vai entrar em várias questões que a gente vai começar depois a falar já do gnosticismo, mas a gente poderia entrar em coisas simples que as pessoas fazem de perguntas, porque elas sempre pensam na questão do mal e do sofrimento. Por que existe o mal e por que existe o sofrimento? Eu já vou falar algo antes, depois eu vou voltar nesse tema da questão do ateísmo, né? Vocês, creio que todos aqui já assistiram um filme, ou a maioria aqui já jogou um videogame. Eu lembro quando jogava no Super Nintendo lá, então tinha lá o joguinho do Mario lá. A musiquinha, acho que muitos se lembram e conhecem. Quando você morria com o seu bonequinho ali, bichinho ali, o Mario, o ser ali do videogame, você chorava quando ele perdia uma vida? Ali? Acho muito difícil alguém pegar. Talvez só se a pessoa é muito pequenininha, muito criancinha e tá jogando lá e... você morreu, filho. E a criança fica lá sentida até. Não tem muita consciência do que está acontecendo. É o que eu quero dizer para vocês. A nossa vida ela é um teste. E ela tudo isso aqui é temporal, gente. É um teste sério que define você como um ser moral. Isso aqui mostra quem é você. Tá? Só que isso aqui é literalmente como uma espécie de videogame. De simulação, de simulacro. Quando as pessoas elas falam assim, morrem criancinhas em tal lugar e tal. Todos, Deus ele vai avaliar mediante o seu conhecimento, o conhecimento de cada ser, o tempo que o ser esteve aqui. Vale lembrar que eu já apregou a vocês podem, claro que há pessoas que podem não crer nisso, mas desde o ventre da mãe, o ser ele tem consciência plena. Só que quando ele começa a desenvolver dentro do mundo físico, e aliás, isso é um ponto que a ciência ela não vai conseguir explicar, ela não sabe explicar. Ele é irrefutável para um ateu. Ele pode saber certos processos biológicos, o sêmen, a questão do óvulo, o útero vai desenvolver uma criança, vai nascer um ser ali. Só que sabe uma coisa que eles não conseguem explicar? E eles sabem que há inclusive um tipo de descarga elétrica quando há fecundação, mas eles não sabem como aquela descarga elétrica gera vida, e aquela vida vai recobrar um tipo de consciência e tem todo um processo que aí eles vão falar que aquilo são de bilhões de anos de evolução e tal. Só que eles não conseguem responder de onde vem isso, como que é essa descarga elétrica misteriosa na fecundação que gera algo vivo e aquele ser é consciente. E é interessante que tem as questões genéticas que herdamos de pais.
Mas existem coisas também que são exclusivas, peculiaridades de cada pessoa, de cada ser. E um ser consciente. Isso eles nunca vão conseguir explicar. Então, voltando a isso. Ao entender que o mundo ele é temporal, e nós chegamos já aqui escolhendo, desde o ventre da nossa mãe, nós temos um tipo de consciência. Ocorre que na parte biológica, orgânica, esse corpinho, desse simulacro que nós temos, nós chamamos de carne, isso é muito importante, porque toda essa pergunta aqui, ela está conectada, de certa maneira, com um tema de pré-existência, inclusive, que eu tenho falado muito, dos quais todos os povos antigos tinham consciência. Tristemente, o cristianismo em si, e aí a gente vai falar, inclusive, um pouco sobre o gnosticismo, claro, né? Vai desenvolver sobre isso na live, mas o cristianismo, ele foi uma religião que ela tem a questão de Cristo, que é o ser mais importante que veio a este mundo. Só que o cristianismo, quando eu falo cristianismo, não o cristianismo primitivo, aquilo que foi herdado da Igreja Católica e que gerou esse cristianismo atual que nós temos, desde as igrejas evangélicas, etc. e tal. Ele foi o único que tirou de si a consciência de que todos os outros povos tinham, e o cristianismo tinha essa consciência, que nós viemos de algum lugar. Nós não aparecemos aqui. Nós viemos e que isso aqui é temporário. Será que vocês não percebem, gente, que nós estamos dentro de algo temporal? Mesmo cristão que não crê na pré-existência, será que você também não percebe, já até pergunto para você, que isso aqui é um tipo de questão que ela é passageira? É tão claro que é passageiro isso. Você pode pensar a como for, o tipo de doutrina que você tem, mas será que você não percebe que isso aqui é passageiro, é proposital, de maneira passageira? Não é algo para ficar assim para sempre. É em outro nível que você ficará para sempre. E esse anseio lá dentro de nós, de não morrer, mas de prosseguir. Por quê? De onde vem? Essa é uma questão já. Né? Então, voltando. Quando a gente jogava lá um videogame, quando você assiste um filme, inclusive o filme ele já é uma amostra do simulacro. Eu acho que quem de vocês nunca assistiu lá o desenho do Rei Leão? Já dei esse exemplo. Eu confesso. Eu chorei lá quando eu assisti, eu era mais novo, mas mesmo adulto, às vezes aquilo pode mexer com a nossa emoção. Por quê? Porque nós temos um tipo de nível de consciência espiritual do nosso inconsciente que se conecta com certos tipos de situações morais, que isso já mostra a prova da própria existência de Deus. Bem, mal, amor, e etc. Você não quer algo ruim para alguém. Só que a gente às vezes acaba se comportando muito mal com o irmão, etc. Né? Jesus até fala de não tratar mal os inimigos. Isso é tão difícil, né? Porque a gente fica com aquela raiva, né? Essa dualidade, né? Latente em nós. Só que é interessante que aquilo mexe no teu inconsciente. Mesmo que é um filme, você sabe que o Simba, o Mufasa, os seres lá, o personagem de filme, ele não existe. O personagem do videogame lá, o Mario, seja lá o que for, que você estiver jogando ali, ele não existe. Mas, você não... nesse caso, os filmes, eles mexem mais, aproximam mais a nós de emoções. Mas um videogame, como eu te disse, você não se preocupa, você não fica triste. Você vai apertar Start, de novo, vai recomeçar e vai tentar fazer algo. Né? A nossa vida, ela é isso. Ela é um looping temporal. Todo dia nós dormimos, algo misterioso, apagamos ali. Não temos consciência de espaço e tempo. Simplesmente depois acordamos. E quando estamos prestes a acordar, temos às vezes sonhos que são memórias, frutos de várias questões que nós vimos ao longo do dia, ou ao longo de nossa vida, ou muitas vezes sim uma comunicação espiritual de Deus, quando é um sonho específico, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Né? Mas é importante que vocês entendam que você não fica se preocupado com aquilo. Então é a mesma coisa, gente. O nosso mundo aqui, ele é muito sério, é um simulacro, mas quando morre uma criancinha, morre um animalzinho, as coisas, é porque este mundo, ele é um simulacro muito importante, mas isso aqui é passageiro e não é eterno. Isso aqui não tem o mesmo... Vocês compreendem isso, gente? Vocês podem ter carinho por um jogo ali, por uma coisa, mas você não chora porque seu personagem morreu. Você não fica triste por causa daquilo. Você pode ficar triste e falar, eu não estou conseguindo jogar aqui, passar de fase, mas... Vocês compreendem a ideia? Então, a mesma coisa, isso aqui, na verdade, quando ocorrem certas injustiças e etc., Deus está medindo e avaliando cada um. Mal sabem as pessoas que talvez aqueles que, inclusive, morrem ou acontecem coisas injustas com estes serão recompensados naquele lugar onde a traça e a ferrugem não consomem. E isso é importante vocês compreenderem que é um galardão muito maior. Né? Quem perde este mundo daqui, ganha o de lá. Lembra as palavras de Cristo? Né?
Então é muito importante vocês entenderem isso. Quem muitas vezes é injustiçado neste mundo, ele na verdade tem uma vantagem em relação às outras coisas. A gente que acaba entrando, ficando imerso nessa realidade, porque a gente acostuma, né, a vir aqui constantemente nesse espaço-tempo passageiro que a gente tem, e aí a gente acostuma com isso e fica achando que essa aqui é a grande realidade, mas isso aqui é apenas uma prova. É o grande teste se você estudou a matéria ou não. Que matéria? A matéria da vida. Né? Vale lembrar que quando um ser ele é criança, não existe ser espiritual criança, tá, gente? O que acontece é que o corpo que se desenvolve é pequeno, o ser fica limitado, então ele tem pouca comunicação, vai ter que aprender a falar, etc e tal. Só que ele já sabia falar antes. Tá? Só que a questão espiritual dele é diluída e ela é, digamos assim, atrofiada e achatada para dentro de um corpo, e aí aquele corpo desenvolve, você percebe que você vai desenvolvendo mais coisas dentro dos teus órgãos, o teu preparo, a tua capacidade cerebral, etc. Para o quê? Para poder interagir suficientemente. Mas apenas o corpo que limita o ser espiritual. Mas a criança é um espírito adulto dentro do quê? De um corpo ainda limitado. Tá? Compreendem isso? Só que é importante vocês entenderem que no ventre o ser vem com consciência plena, só que aí ele entra de vez naquilo que nós chamamos de Matrix. Né? Por isso que é chamado de Matrix. Né? Vem de madre, né? Vem de útero. Tá? Esse aqui é como se fosse um grande sonho, nós estamos nascendo, digamos, num tipo de realidade que nós somos colocados. Isso é importante você conversar com alguém, porque mesmo um ateu, ele vai ter consciência que alguma coisa deve ter um propósito aqui. É muito difícil um ateu que ele é 100% que ele entende que nada tem propósito. Lá no fundo ele busca um propósito. Ele vai se dedicar a alguma coisa, vai estudar alguma coisa. Geralmente eles estudam até matérias que têm a ver com coisas do cosmos, existência, ou medicina, ou coisas assim que tentam explicar um pouco da nossa realidade. Só que se ele for sincero, aí Deus vai avaliar cada um. E você, como instrumento, você pode passar esse tipo de informação para ele. Essas questões que eu pontuei aqui. E quem sabe fazer com que essa pessoa venha refletir um pouco sobre o que é isso aqui. E que ela olhe e fala, peraí, realmente o amor, dualidade, essas coisas não são aleatórias. E se ele for sincero mesmo, a complexidade de toda a questão da vida, da biologia, da própria existência e os grandes mistérios que a humanidade possui, eles estão coligados a uma questão de o que eu estou fazendo aqui? Por que há esse mistério? Esse grande mistério é porque Deus quer que você, de uma maneira pessoal, encontre isso. Porque sim, já está provado pela ciência, independentemente até de religião, que quando as pessoas elas se conectam com esse mundo, com esse além, né? Esse mundo espiritual, chama de mundo quântico, hoje está na moda falar, né? Física quântica, esse conhecimento antigo que os povos já tinham do mundo espiritual, que é uma ciência, é um conhecimento. Né? Só que você foi esvaziado, o mundo ele está ligado a esvaziar-se do espiritual e você ficar meio que na matéria mesmo. E aí você simplesmente acaba esquecendo disso. Então isso é um ateu. Um ateu, ele é um cara que, na verdade, no fundo, ele é um ser preocupado e espiritualizado, só que ele foi esvaziado. Ele está atrofiado. Um ateu, ele é um ser que crê e ele está atrofiado. E ele veio aqui para trabalhar justamente isso.